minta para uma criança. Confie com a mesma simplicidade de uma criança e tenha certeza que você vai receber. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo quando eu era bem pequena. Quando nós somos pequenos, crianças, nós acreditamos em tudo aquilo que nos é falado. E eu morava numa fazenda e ali havia bem poucos vizinhos. E uma das vizinhas da minha mãe teve que sair e deixou uma criança, um nenezinho, na casa da minha mãe. E eu não vi quando aquela mulher deixou essa criança na nossa casa. Provavelmente eu estava na escolinha, alguma coisa assim, não me lembro. Mas quando eu cheguei em casa e minha mãe falou assim, olha lá o que tem na cama. E quando eu fui correndo olhar o que estava na cama, tinha um bebezinho. E eu olhei para aquela criança muito feliz e a minha mãe disse, é nosso, essa criança é nossa. Vocês não podem imaginar a alegria. Só de falar eu me lembro aquela alegria, mas aquela alegria daquela certeza de criança que nós tínhamos ali um bebezinho na nossa casa, que era nosso, que nós tínhamos ganhado. Olha só a inocência, né, de uma criança. Eu não questionei, não perguntei para minha mãe de onde que a criança veio, nada. Minha mãe disse que aquela criança tinha sido dada a nós e eu não perguntei, mas quem deu? Não, apenas acreditei. Então eu quero falar hoje um pouquinho da inocência de uma criança acreditar nas coisas. Assim tem que ser a nossa fé na palavra de Deus. Acreditar de todo o coração, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, que as promessas feitas por Ele, independente da circunstância, todas serão cumpridas. Fé significa continuar crendo quando não tem mais nenhuma possibilidade de acontecer aquilo que você espera. Isso se chama fé. Então a fé, ela não precisa de ter alguma possibilidade para que ela aconteça. Pelo contrário, se tiver possibilidade, não precisa ter fé, porque é possível. Mas a fé, ela opera quando chega o impossível para nós. Então a fé significa crer no impossível. A fé que eu estou falando é a fé que faz da estéril mãe de filhos. Se nós chegar numa pessoa, a pessoa disser que ela é estéril, que ela não pode ter filhos, aí está um empecilho, uma impossibilidade dela ser mãe. Aí entra a fé de acreditar e de dizer para ela uma palavra, que se ela crer nas promessas do Criador, mesmo ela sendo estéril, é possível ela gerar filhos. Nós vemos, na história bíblica muitos acontecimentos que ocorreu de pessoas estéreis ter ali os seus filhos. A fé, como a fé de uma criança, é a fé que chora, assim como eu chorei muito quando aquela mulher veio buscar aquele nenezinho que eu soube que não era nosso. Então nunca minta para uma criança. Eu vou ler para você aqui no livro de Isaías, capítulo 38, o que é fé. 2 pontos eu vou, talvez até mais, mas 2 pontos eu quero falar para você aqui. A doença e a cura de Ezequias, Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí estava ali uma sentença de morte para Ezequias. Falou, coloca a sua casa em ordem que você vai morrer. Então,
virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, fez ali uma oração como uma criança que acreditava nas promessas de Deus e que esta não poderia voltar atrás. E assim ele disse, Senhor, peço-te, lembra-te agora que andei diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, porque isso não pode permanecer, né? Tem que acontecer. Ele reclamou ali como uma criança, Senhor, eu acreditei com todo o meu coração, eu fiz o que era preciso. E ali ele chorou. E olha só. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Tinha ali uma sentença de morte para Ezequias. Mas quando ele se voltou a Deus e disse, Senhor, e as suas promessas? Você pode levar isso para a sua vida. Se você acredita nas promessas de Deus, se você acredita que existe o Deus do universo que rege sobre as tuas regras, sobre as tuas leis, e que nós vamos receber aquilo que ele disse que nós vamos receber desde que nós acreditamos. E ali Ezequias, ele agiu como uma criança que chegou e chorou amargamente na presença de Deus, dizendo, eu tenho andado do jeito que o Senhor pediu que eu andasse. É como se eu, naquele choro amargamente que eu tive ali também, quando aquela criança foi levada, é como se ali eu reclamasse, eu acreditei que a criança é nossa, e ali, por lei de Deus, porque as leis humanas são falhas, né? A minha mãe, ela falou aquilo para mim, talvez sem nenhuma maldade, mas ali houve um engano, houve uma mentira. Mas se eu estivesse reclamando isso para Deus, e o Senhor conhecesse o choro, a amargura do meu coração e a tristeza, com certeza, aquela criança seria nossa. Então eu quero que você preste bem atenção como você tem tratado aí os pequenos. Eu sei que hoje em dia as crianças estão bem espertas, mas de uma certa idade, bem pequeno, eles são inocentes e isso é maravilhoso quando nós acreditamos, né? Eu tenho aqui o meu netinho, ele ainda está bem pequeno, mas eu percebo que a inocência, ele chega, se eu colocar ele aqui no sofá, na mesa, ele tem 6 meses, ele chega ao ponto de cair, porque ele não conhece que existe esta lei, que ele vai chegar e ele vai cair, né? Ele está ali numa confiança de que ele não vai cair, que eu estou por perto dele. E a partir do momento que ele for conhecendo essas regras, esses limites, aí então começa a chegar ali os medos, né? Até uma certa idade, talvez ali de 1 aninho, se ele estiver ali num lugar alto e eu abrir os meus braços e dizer, vem com a vovó, com certeza ele vai pular e vir, não vai olhar o perigo, porque a confiança dele é que eu vou pegar ele. E a fé, a nossa fé, a sua fé, tem que ser como a fé de uma criança. Confiar verdadeiramente que as promessas feitas a você acreditando que elas vão se cumprir, elas não podem retroceder, mas ela vai se cumprir. Ali, Ezequias, ele teve uma dúvida e ele disse assim, como que eu vou saber se é verdade que eu vou sarar, que eu vou viver, né? E disse assim que ele ia morrer. Ele falou, como que eu vou saber se eu vou morrer, se eu não vou morrer nada mais? Como assim? Ali, eu vou continuar lendo mais um pouco. Diz assim, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e defenderei esta cidade. E isso te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou.
Eis que farei retroceder 10 degraus a sombra lançada pelo sol, declinante o relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol 10 degraus. Já tinha declinado. Este é o relato de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. E disse: no cessar dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do restante dos meus anos. Né? Então, ali ele adoeceu, mas aquela doença que ele pediu ali, como que ele ia saber realmente se ia se cumprir, se ele não ia mais morrer. Então, ele viu ali retrocedendo, né? O sol, nós sabemos que o sol, a sombra vem vindo, a sombra só vai indo, mas ali ela voltou 10 degraus ali da escadaria que o rei Acás ali tinha construído. Então, para você ver que coisa maravilhosa é a fé e a confiança. Confie no Senhor assim como uma criança pequena também, tá bom? E lembre-se, nunca fale uma mentira às crianças. Fiquem todos com Deus, até a próxima. Deixe o seu joinha, o seu like e até mais. Tchau, tchau.